A terceira lei de Newton, ela fala sobre ação e reação, que toda ação sofre uma reação. Nesses dois fósforos que são presos à caixa, eles estão exercendo uma força ao fósforo que está parado. E quando o fogo começar a pegar nos fósforos, o fósforo que está parado, ele vai começar a levitar, ou seja, ele vai começar a levantar. Tá. A primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, diz que quando o corpo está em repouso ou em movimento uniforme, ele tende a permanecer assim, a menos que haja uma força externa sobre ele. Como exemplo, temos o ônibus, que tem o passageiro, e quando ele possui uma freada muito brusca, tende a enviar o passageiro para frente. Por quê? Porque o passageiro, ele estava em relação ao ônibus, estava em repouso, mas em relação à rua, ele estava em movimento. Então, isso faz com que a freada brusca faça com que tenha uma força externa sobre o passageiro e sobre o ônibus, fazendo com que ele freie e fazendo com que a pessoa venha para frente. Primeira lei de Newton, a lei da inércia, diz que quando o corpo está em repouso ou em movimento uniforme, ele tende a permanecer assim. Corta! Vou mandar a Nadinda. Meu dedão. Ah, então eu vou falar de uma força externa, além da que ele está fazendo. Imagine um indivíduo sentado na poltrona dentro de um ônibus em movimento. Embora o ônibus seja deslocado. Quando exercemos força ao caderno, o ovo permanece com o mesmo movimento, nesse caso, nulo, porque não é aplicada nenhuma força, só ao caderno e ao rolo de papel que não possui força para ser alterado de movimento. Inércia. A primeira lei de Newton afirma que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme a menos que sofra a ação de uma força externa. Obrigada pela atenção. A gente é aluno do nono ano, amanhã do Rotterman, Eduardo e Felipe, e hoje a gente vai apresentar sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton basicamente diz que maior a força aplicada em uma massa, maior será a sua aceleração. Então, quanto mais força você aplicar sobre um objeto, maior será a sua aceleração. Eu vou demonstrar isso com uma experiência com um carro de brinquedo que quando a gente põe pouca força nele, ele quase nem anda. Mas partindo do mesmo ponto e colocando mais força, o carro andará mais rápido. E é basicamente isso. Valeu, pessoal. Terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Segundo Newton, quando um corpo exerce uma força sobre o outro, há uma reação, isto é, o outro corpo exerce uma força de igual intensidade e direção, mas em sentido contrário, sobre o primeiro corpo. Se você empurrar uma parede, haverá uma reação, ou seja, a parede exercerá uma força contra sua mão. O fenômeno físico descrito pela terceira lei de Newton está presente no nosso dia a dia de forma intensa. Uma bola de tênis pingando sobre o chão é um exemplo. O movimento das hélices de uma lancha dentro da água é outro exemplo. As hélices fazem um movimento dentro da água, empurrando-a para trás. Já a água deslocada exerce uma força contrária sobre a lancha, fazendo-a deslocar-se para o sentido oposto. Para fazer essa experiência, você vai precisar de um prato, uma garrafa de vidro, um copo d'água, uma vela e um fósforo ou um isqueiro. Primeiro passo, você acende a vela, mas não precisa improvisar que nem eu, né? Em seguida, você põe uns pingos de cera no fundo do prato.
tantinho assim já está bom. Então você cola a vela, deixa ela firme e derrama a água. Derramar quase um copo cheio de água. Em seguida, você pega a garrafa e põe sobre a vela. E a água vai começar a subir. E essa é a nossa experiência. Valeu, galera. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Exerce uma força. Ai, Janine. Dia, nós somos da turma do 9º ano da manhã e estamos aqui para apresentar um trabalho sobre termologia em forma de condução. Componentes: Adenilson, Felipe dos Santos, Mateus e Victor. A fórmula que vamos apresentar de condução de calor. No momento que acendermos a vela, irá transmitir calor. Primeiro vamos botar fogo para acender o arame, após isso a madeira. Derreteu um pouco, agora vamos botar a madeira. Como dá para ver, está começando a derreter em cima um pouco e vai pingar. E é isso.